E aí, pessoal, vamos para mais uma aula. E nessa aula nós estamos na página 385, certo? Aqui embaixo. E vejam só, na página 385, a gente, eu acho que fica inconveniente assim, vai ver o assunto de notação científica, certo? Então, o que é essa tal notação científica, né? Vamos dar uma lida nesse texto. Então, a gente tem o seguinte: atualmente, sabemos que a distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149. Olha que número grande, fica até difícil a gente saber qual é esse número. Para a gente saber qual é esse número, nós vamos usar separadores de milhar, certo? Então, a gente tem aqui, a partir de 3 zeros é 1000. Deixa eu aumentar aqui a espessura desse meu ponto, certo? A partir de 3 zeros. Eita, pega. Deixa eu colocar um pouco menos. Metade tá bom. Aqui a gente tem 1000. Depois de mais 3 zeros, a gente tem milhão. Depois de 3 mais 3 zeros, a gente tem 1 bilhão. Então, esse número é 149 bilhões e 600 milhões de metros a distância da Terra até o Sol. Nossa, como é distante, hein? Daqui até aqui só. 149 bilhões e 600 mil metros, certo? Reparem no que eu disse aqui. Nós contamos quantas casas decimais? 3, 6, 9, e aí 1, 2. 9 mais 2 dá 11. 11 casas nós contamos, beleza? Lembrem disso aqui. Então, essa é uma medida extremamente grande para os nossos padrões cotidianos de comprimento. Também temos conhecimento de que a luz, que corresponde a ondas eletromagnéticas visíveis ao olho humano, propaga-se no vácuo com uma velocidade aproximada de 300 mil quilômetros por segundo. Imagina só, em um segundo você anda 300 mil quilômetros, né? Segundo Cavaleiros do Zodíaco, dá para você dar 7 voltas e meia na Terra a essa velocidade, né? Em volta do nosso planeta. Então, isso aqui é a velocidade que um cavaleiro de ouro costuma correr, 300 mil quilômetros por segundo, né? Beleza, então vamos continuar. Além disso, sabemos que o átomo de carbono tem um diâmetro aproximado de 0,000000001 metro, certo? Imagina só isso daqui, né? É uma velocidade extremamente pequena. Vamos colocar essa mulher, é um comprimento extremamente pequeno, né? Pergunta para Cortana. Eu queria colocar o leitor de voz, ver se essa mulher lê isso aqui. O que é que acontece? 0,000000001 metro, ou seja, 1 bilionésimo de Como é que metro. faz essa mulher parar? Parei. Pronto. Tá vendo? É muito zero para a gente estar falando normalmente, né? Ou seja, o número bilionésimo de metro. É 1 bilionésimo de metro. Imagine que se fizéssemos uma linha de 1 milímetro, você pega aquela reguinha e aqueles dois pontinhos entre a régua, o menor distância entre dois tracinhos da reta, certo? Com um átomo de carbono, haveria 10 milhões deles, né? Nessa pequena medidazinha. As medidas citadas acima, elas são bastante incomuns em nosso cotidiano. Ou são muito grandes ou são muito pequenas para serem medidas com aparelhos convencionais. A leitura e a escrita de números assim dificulta cálculos em razão da quantidade de algarismos, né? Imagina a gente ficar lá escrevendo 0,0000 toda hora, dá trabalho, né? E é justamente para facilitar contas envolvendo esses valores que utilizamos a notação científica, certo? Por meio das potências com base de 10. Lembra que na aula passada eu disse que isso aqui tinha a ver com porcentagem? Pouco, certo? Então aqui a gente usa potências
de base 10, que é o equivalente à porcentagem, né? A porcentagem, ela é uma razão de base 100. Isso aqui vai ser uma potência de base 10, certo? Sempre a gente usa valores com relação a 10, porque são números fáceis de se trabalhar, né? Em termos de potência, em termos de divisão, né? Os números com base 10, eles têm essa versatilidade para a gente. Vamos observar como é que a coisa funciona. Então, pegando os valores que a gente tem no texto, certo? A gente converte esses valores aqui para números em notação científica, né? Observe como expressamos as medidas citadas anteriormente usando a notação científica. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o nosso 149 bilhões e 600 milhões, certo? Da seguinte forma, 1,496 vezes 10 elevado a 11, certo? Lembra que eu falei aqui em cima antes, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver. Eu falei, decora esse número 11, eu contei 3 zeros, 6 zeros, 9 espaços depois, porque não são 3 zeros, tem um 6, certo? E aí eu contei mais 1, 2, até 1,49. É o número de casas que a vírgula andou, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que 1,496 vezes 10 elevado a 11, certo? E 10 elevado a 11 deixa eu escrever isso aqui, vai ser 1, deixa eu diminuir a espessura da reta de novo. 1, 0, 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 certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então, elevar o 10 a 11 é a mesma coisa que eu pegar e multiplicar o 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 11 vezes, que vai dar o 10 com 11 zeros. Então, esse número aqui, vezes o 1,496, vai dar esse mesmo valor que a gente tem aqui do nosso texto, que é esse mesmo valor que a gente tem aqui, certo? Então, veja só como a coisa fica fácil desse jeito, certo? Eu vou apagar tudo aqui, para ficar fácil de enxergar. E perceba isso aqui, ó. Vejam que é mais fácil eu escrever esse número desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Qual desses dois é mais fácil? Eu pergunto para vocês. E aí vocês vão refletir, né? Ah, eu prefiro trabalhar assim porque com certeza isso daqui vai ser complicado, né, professor? Bom, no começo isso pode ser um pouquinho mais difícil de entender, mas se você trabalhar com números desse tamanho aqui, você vai ter muitos problemas com relação a gastar grafite e gastar tinta de caneta, porque você escreve muito menos se você fizer dessa forma aqui, certo? E esse aqui são exemplos de números grandes, certo? Aqui a gente chama de números astronômicos, né? Que são usados na astronomia, números muito grandes. Esse aqui é um número pequeno, tem números maiores que tem mais zeros, chega uma hora que você não tem nem como dizer o nome desse número, né? Aqui a gente diz que é 149 bilhões e 600 milhões, mas se eu colocar mais zeros, uma hora eu nem sei mais qual é o nome desse número. Então, o ideal é usar isso aqui quando os números são muito grandes, para facilitar a nossa vida, certo? A mesma coisa acontece com a nossa velocidade da luz. Então, 300 mil quilômetros por hora, a gente pode chamar de 3 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo, certo? Aqui ele também fez uma conversão, ele trocou a unidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Isso aqui, vamos ver se isso está certo. Primeiro, quantas casas a vírgula andou? A vírgula estava aqui, andou 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aí ia ser 3 vezes 10. Isso aqui está errado.
Não é metros por segundo, não. Ó, 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por hora. Aqui, essa unidade aqui era para ser quilômetros por hora. Certo? Quilômetros por hora. Deixa eu dar uma olhada aqui na apostila se ela faz alguma menção a isso. Não faz. Ah, não. Tá aqui. Então, corrijam aí, viu? Esse metros por segundo não tá certo. Isso ia ser rápido demais. Certo? Quilômetros por hora. Mas vejam só, eu andei com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? Então, se eu colocar 3 vezes 100 mil, que é o que eu fiz, e depois eu dividi esse 100 mil por... eu dividi esse 100 mil, não. Eu transformei esse 100 mil em 10 elevado a 5, certo? E aí fica mais fácil de eu escrever assim do que assim, ok? Façam essa substituição da unidade. E no outro caso, a gente tem um número muito pequeno. A vírgula, quando anda para cá, vejam só, quando a vírgula anda nesse sentido, esse número aqui da potência, ele é positivo. Eita. Ele é positivo, ok? Agora, a vírgula, nesse caso aqui, ela vai andar para cá. Quando a vírgula volta, o número aqui, ele vai ser negativo, certo? Então, aqui é positivo, aqui é negativo, ok? Então, vamos ver quantas casas ela andou? Ela está aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até eu ter um número sozinho aqui depois da vírgula. Aí a gente tem o 1, certo? Quando a vírgula está atrás do 1 é 1. Vezes 10 elevado a menos 10. O que é 10 elevado a menos 10? 10 elevado a menos... Se eu tiver assim, 10... Vamos fazer aqui. 10... Isso aí é o que a gente aprendeu em potência antes já, certo? 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Que é igual a... desculpa. Que é igual a 0,1, certo? Se eu tiver 10, estou riscando a apostila todinha, mas eu apago, viu? Elevado a menos 10, isso vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 10. Lembra? É aquela propriedade da potência que a gente transforma os valores em inversos, né? O inverso da potência, quando a potência é negativa. Beleza? 1 sobre 10 elevado a 10. E isso aqui vai ser a mesma coisa que... Deixa eu colocar aqui, ó. 1... Opa. Difícil de controlar aqui o mouse, mas eu estou tentando. Vai ser a mesma coisa que 1 sobre 10... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros. 10 zeros. 1 dividido para 10 zeros. Vou colocar 1 aqui no meio. Certo? E isso aqui vai ser igual a 1 dividido para esse número aqui, que é grande demais. Estou com preguiça de descobrir o nome dele. Eu vou fazer 3... Aqui é 1 milhão, bilhão, 10 bilhões, certo? 1 dividido para 10 bilhões vai dar 0,0000. Ou seja, vai dar igual, isso aqui vai dar igual a esse número aqui, certo? Que a gente obteve.
Então, esses dois caras aqui são a mesma coisa. Apaga aqui tudo. Não, esse eu não vou apagar, não. Eles são a mesma coisa. A gente só tem que prestar atenção para que lado anda a vírgula, certo? Então, se a vírgula anda para cá, o valor fica positivo. Andando para a esquerda, positivo. Andando para a direita, aí a gente vai deixando mais negativo, certo? Números muito pequenos, 0,00000 negativo. Números muito grandes, cento e não sei quantos bilhões, trilhões, a gente deixa o número aqui positivo, beleza? É importante lembrar disso. Vou deixar isso aqui anotado. Então, esse esqueminha aqui vocês podem anotar na apostila de vocês, para lembrar depois, certo? E aí existe uma regra para fazer a notação científica, porque ela é utilizada na ciência como geral, certo? O número está escrito em notação científica quando é expresso por um produto, n, certo? Vezes 10 elevado a k, ok? Ou seja, o nosso n aqui é quanto? Aqui o nosso n é 3. N aqui é 3 e o k é 5, ok? Nesse caso, n é um número maior ou igual a 1, número maior ou igual a 1, isso aqui é muito importante, certo? Opa, desculpa, ainda não é a hora de circular. E menor que 10, maior ou igual a 1 e menor que 10, ok? E k é um número inteiro, certo? Lembre, conjunto dos números inteiros é aquele do z com aquele negocinho. Opa. Z com um negocinho assim, certo? E esse conjunto é qual? São os conjuntos dos números que não tem vírgula. Aqui entram os números negativos e os números positivos, beleza? Então, aqui pode ser qualquer valor positivo ou negativo sem vírgula, sem divisão, certo? 11, 5, menos 10, ok? E esse valor aqui, ó, esse cara aqui, n, certo? Ele é um valor maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, vejam aqui, ó, 1,496, ele é maior que 1, certo? E é menor do que 10. 3 é maior do que 1 e é menor do que 10. 1 é igual a 1, mas pode ser igual a 1, certo? E é menor do que 10. Então, todos esses daqui estão corretos. Se fosse 14,96, aí não pode. A gente tem que andar com mais uma casa com essa vírgula, beleza? Para poder ficar um número aqui depois da vírgula de 1 até 9, no máximo, certo? Então, é a regrinha. Antes da vírgula aqui, eu disse depois, é antes. Antes da vírgula tem que ser um número de 1 até 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode ser 10 e não pode ser 0, beleza? Não pode ser nenhum número maior que 9, não pode ser nenhum número, não pode ser 0, beleza? Então, tá. Pode ser negativo esse número? Pode ser negativo, não tem problema, certo? Então, aqui diz que n é um número maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 10, mas ele não está levando em consideração uma coisa, que esse número ele também pode ser de menor ou igual a menos 1 e maior ou igual a menos 10. Aí fica um pouquinho diferente, beleza? Vamos apagar tudo isso aqui. Esqueminha vocês já copiaram. Estou limpando aqui minha apostila. Então, vejam só.
Notação científica para números, para número maior ou igual a 1, certo? Para escrever um número maior ou igual a 1 em notação científica, devemos analisar quantas casas decimais a vírgula deve se deslocar para a esquerda a fim, lembre que eu falei aqui, ó, para a esquerda, aí é quando é maior do que 1, certo? Opa, certo. Quantas casas decimais a vírgula deverá se deslocar para a esquerda a fim de o número se enquadrar nos requisitos, ou seja, para que passe a ser produto entre um número de 1 a 9 e uma potência de 10 elevado a k. Assim, por exemplo, a massa da Lua é de 73 sextrilhões a 500 trilhões de quilos. É expressa por... Nossa! A massa da Lua é de 73 sextrilhões a 500 trilhões de quilos, vai ser expressa por 7,35, certo? Vezes 10 a 22 quilos. Esse aí é o peso da Lua, gordinho, hein? Aí note que na forma simplificada temos um produto cujo primeiro fator é um número maior que 1 e menor que 10, certo? Esse valor aqui. Ele é maior do que 1 e menor do que 10, 7,35, beleza? O segundo fator, por sua vez, é uma potência de 10, esse daqui. Potência de 10. 10 elevado a alguma coisa, no caso 22, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui na imagem da Lua. Massa da Lua, esse númerozão aqui gigante. Não dá para a gente ficar falando esse nome aqui o tempo todo, né? Fica difícil. Então, observe que a vírgula ela se deslocou 22 casas à esquerda, ou seja, é um produto de uma potência de 10. Aquilo que eu já falei para vocês, né? A gente andou aqui 22 casas para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui, a gente começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Até eu ter só um número aqui, certo? E esse número tem que ser um número que está de 1 a 9, certo? De 1 a 9. Não pode ser 0, certo? Não pode ter um 0 aqui, tem que ter um número de 1 a 9. E só um número, não pode ter dois algarismos, certo? Senão eu posso andar mais uma casa com uma vírgula. Bom, andamos 22 casas para poder atender esse critério. Se andamos 22 casas, observe que a vírgula se deslocou 22 casas para a esquerda, daqui para cá, ou seja, o produto é de uma potência de 10. Então, a gente vai ter 7,35, que é esses três últimos números daqui, certo? Vezes 10 a 22 quilos, ok? Então, a gente tem aqui a potência de 10, certo? E um número maior que 1, menor que 10. Aqui está errado, viu? Assim, está faltando informação. É maior ou igual. E difícil, hein, de escrever isso aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Tem aqui voz alta, anotação. Não tem como eu acrescentar aqui alguma edição, ajustar um textinho escrito. Não tem. Mas aí vocês vão escrever assim, número maior ou igual, acrescenta aí essa ressalva, viu? Puxa aí coloca ou igual a 1, certo? Tira esse aqui e bota um A.
O Q, né? Não, deixa o Q mesmo. Desculpa. Maior ou igual que 1 e menor que 10. Beleza? Igual estava no texto lá em cima. Lá em cima tinha dizendo perfeitamente aqui. Igual esse cara aqui. Esse aqui é a regrinha escrita correta. Beleza? Vamos lá. Apaga isso aqui tudo. Deixa eu apagar minhas vírgulas. Então, notação científica de um número menor que 1, certo? Agora a gente tem um número menor que 1, 0,000 alguma coisa. Aí a gente vai ter o seguinte. Para escrever um número menor que 1 em notação científica, devemos analisar quantas casas decimais a vírgula deve ser deslocada para a direita, a fim de o número se enquadrar na definição, ou seja, para que passe a ser um número entre 1 e 9. Tem que ser do mesmo jeito, sempre batendo a nossa definição. Então, por exemplo, o diâmetro de um átomo é de 0,0000001 metro, certo? Esse valor é expresso por... Aí a gente tem o valor em notação científica. 1 vezes 10 a menos 10. Olha só a potência. Se eu ando para a direita, com a vírgula, aqui a gente vai ter menos 10. Ó, tá aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 10, porque eu andei para a direita e fica negativo a potência. Ok? É muito mais conveniente a gente falar desse jeito aqui, certo? Do que do jeito que a nossa amiguinha falaria, esse número aqui, ó. Se eu colocar a nossa amiguinha para falar esse número, o que é que ela vai dizer? 0,000000001 metro. Tá vendo? Fica difícil, né? De você falar tanto 0, 0, 0. Aí aqui a nossa amiguinha vai falar o quê? Não sei se ela consegue falar isso. Vamos ver se ela consegue. 1 10m diâmetro de um átomo. Então, ficou estranho. Mas isso aqui é 1 vezes 10 a menos 10. Acabou. Falei bem rapidinho, mais rápido que isso aqui. Então, note que a forma simplificada, temos um produto cuja o primeiro fator é um número maior que 1, esse aqui, e menor que 10. O primeiro fator depois da vírgula. 1 é um número 1 ou 10, certo? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, diâmetro do átomo, aquele número que eu falei, certo? A vírgula anda para a direita, da esquerda para a direita. Aí a gente observa que se a vírgula se deslocou 10 casas para a esquerda, ou seja, é um produto de uma potência de 10 com expoente negativo. 10, a gente vai ter menos 10, certo? Isso é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 10, ou 1 sobre um número bem grande. Aí a gente divide e vai dar esse valor aqui. Multiplica por 1, continua sendo esse valor aqui, certo? Esse número aqui, ele é maior que 1, certo? E menor que 10. Deixa eu dar uma olhada aqui no... Ah, tá certo. Mas ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, beleza? A potência de 10 aqui vai ter o expoente negativo, porque a gente está falando de uma coisa extremamente pequena, como um átomo, beleza? Agora, tendo em vista o que a gente fez aqui, vocês vão resolver esses exercícios. Por exemplo, expresse os números a seguir em notação científica. Isso aqui é fácil, certo? Olha só, eu tenho 12.000 em notação científica, isso vai ficar quanto? A gente vai olhar quantas... para que lado vai andar a vírgula? Vai andar para cá, porque a gente quer deixar esse 1 aqui sozinho depois da vírgula. Quantas casas a vírgula andou? Ó, a vírgula estava aqui, ela andou 1, 2, 3,
4 casas. Então, isso aqui vai ser 1,2 vezes 10 elevado a... Quanto foi? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. Positivo. Por quê? Porque andou para a esquerda. E para a esquerda é positivo. Beleza? 1,2 vezes 10 a 4. Se a gente for fazer de um número extremamente pequeno, esse aqui eu vou deixar para vocês. Beleza? De um número extremamente pequeno é a mesma coisa. Só que agora a vírgula vai andar para a direita. Certo? E aí ela andando para a direita, o valor da potência fica negativo, aquela potência do 10 lá. Então, aqui a vírgula está... aqui vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veio até aqui para poder a gente ter esse número aqui, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6,0, né? Porque agora tenho um valor maior ou igual a 1 menor do que 10, vezes 10 elevado a... Quanto é que andou mesmo, hein? Deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A menos 7. Ok? Então, tá aqui a nossa resposta para um número extremamente pequeno como esse aqui. Beleza? Façam a outra e façam também os exercícios nas páginas seguintes. Beleza? A gente tem um mural do conhecimento, vocês vão fazer todos os exercícios aqui. Em seguida, vocês vão ter aprofundando o olhar com mais exercícios sobre porcentagem e sobre notação científica. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, façam também o... Cadê? 3, 4, 5, tem mais alguns de vestibular aqui. Aí depois, no próximo capítulo, a gente vai para o estudo da circunferência, ok? Nós vamos continuar no capítulo 4. Vocês resolvam esses exercícios para a próxima semana. São muitos exercícios, se organizem, vocês têm muito que estudar, certo? Tem um feriadão aí todinho para vocês estarem trabalhando. E... tirem dúvidas a respeito desse assunto, porque esse assunto aqui é extremamente importante, porcentagem e notação científica, beleza? Já dei 2 respostas aqui para vocês, de graça. Ah, sim, um detalhe, para trabalhar a notação científica, vocês já repararam, né? Nós vamos ter operações com potência, ok? Então, as próximas questões vão ter operações com potência. Se vocês ficarem com dúvida de operações com potência, vocês voltem lá para o capítulo de operações com potência, certo? Sempre que a gente aprende um assunto novo, a gente precisa do antigo para continuar trabalhando. Tá beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e qualquer dúvida podem falar comigo no WhatsApp. Beleza? Eu estou enviando essa aula agora para vocês. Valeu!